A paz do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que nós, mais uma vez, queremos cumprimentar a todos aqui. Estamos de volta ao nosso podcast da Escola Bíblica Dominical, para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor nosso Deus. É uma alegria sempre ter a oportunidade de, juntamente com você, estudar a palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos dar a continuidade ao nosso estudo da revista, que traz como tema geral a Santíssima Trindade, e, portanto, hoje nós já estamos na lição de número 7, onde nós vamos estar encerrando o segundo bloco da lição. Nós já dissemos aqui que nós fizemos uma lição introdutória, a lição número 1, depois nós fizemos o primeiro bloco da lição, que tratou sobre a pessoa do Pai. Então nós estudamos aí até a lição 4, tratando da pessoa do Pai. Entramos, portanto, no segundo bloco, a partir da lição de número 5, e, portanto, estamos estudando lição 5, 6 e 7, tratando da pessoa do Filho, a segunda pessoa da Trindade. Então, hoje nós vamos encerrar, portanto, este assunto sobre a pessoa do Filho. E, a partir da lição de número 8, vamos estar entrando, portanto, no terceiro bloco da lição, que vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, como eu já disse, é muito proveitoso para todos nós, eu creio que para você também que me assiste, estudar a palavra de Deus, participar da escola bíblica dominical, porque, afinal de contas, é uma das grandes ferramentas que nós temos na igreja de aprendizado da palavra do Senhor nosso Deus. É a escola dominical, é o culto de doutrina e os cursos teológicos, né? É o tripé em que a igreja está firmada no ensino da palavra de Deus, essas três coisas. É claro que nós temos também alguns seminários, quero aqui, inclusive, lhe convidar para você participar conosco do grande seminário que teremos agora, nos dias 27 e 28 agora do mês de fevereiro, e você pode participar conosco aqui de um seminário muito lindo que nós teremos aqui na nossa igreja, na sede da Igreja Assembleia de Deus em Altamira, realizado pelo projeto Pão para as Nações, que vem direto dos Estados Unidos, pastor Hildo, que estará ministrando este curso e, portanto, em parceria com a Igreja Assembleia de Deus, você é o nosso convidado para participar conosco. Faça contato com a gente e faça a sua inscrição, que com certeza você terá muito a ganhar com este grande seminário. Vamos, portanto, meus amados, para a nossa lição. A lição de número 7, que traz como tema a obra do Filho. O texto áureo diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Filipenses 2 e 9. A verdade prática diz assim: a humilhação voluntária de Cristo, sua obra redentora e sua exaltação gloriosa revelam que somente Ele é digno de toda a adoração e obediência. Então, meus irmãos, veja, nós vamos estudar aqui sobre a obra do Filho. Entenda que Cristo, quando estava aqui na terra, ele fez muita coisa. Ele fez muitas obras, realizou muitas obras extraordinárias. Mas o que nós vamos estudar hoje é uma obra específica. Não se trata aqui das obras que o Filho realizou aqui na terra, enquanto ele esteve aqui durante 33 anos e 6 meses, aproximadamente. Nós vamos tratar aqui de uma obra específica, a obra que está no singular, a obra do Filho. É exatamente o que nós vamos estudar hoje. Então, continue conosco, que você vai entender direitinho de que se trata, do que se trata a lição de número 7. Então, vamos deixar aqui para você a leitura bíblica em classe. A gente não vai ler todo o texto aqui, mas vamos deixar aqui as referências bíblicas. Filipenses capítulo 2, para mim um dos textos mais lindos da Bíblia, que mais eu gosto, que trata aqui da humilhação e da exaltação de Cristo. Filipenses 2, do versículo 5 ao versículo de número 11, e também nós temos na carta aos Hebreus, capítulo 9, também um texto muito lindo, muito bom, a partir do versículo 24 ao versículo 28. Então, Filipenses 2 e Hebreus 9 são os capítulos que serão estudados nesta lição. Então, vamos lá estudar de início o capítulo 2
da nossa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Ele começa dizendo assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para mim, esse versículo é muito lindo. Eu amo esse versículo porque nós entendemos que aqui este versículo apresenta a Cristo como o nosso exemplo. O grande exemplo de todos os cristãos é apresentado neste versículo. Aliás, em todo o texto, mas o versículo de número 5, ele já introduz o assunto apresentando a Cristo como o nosso grande exemplo a ser seguido no que diz respeito à vida espiritual. Vamos para o nosso primeiro ponto da lição. Nossa lição, como sempre, é dividida em 3 pontos, 3 tópicos que diz assim: o primeiro tópico da lição, a humilhação voluntária do Filho. O segundo tópico, a obra redentora do Filho. Olha, aqui nós já identificamos qual é a obra que nós vamos tratar nesta lição, né? De tantas obras realizadas por Cristo, a lição trata de uma obra específica. Trata-se da obra redentora, que nós vamos estudar no ponto 2. O ponto 3 da nossa lição, a exaltação gloriosa do Filho. Então, como eu já disse, Filipenses apresenta exatamente essas duas coisas bem distintas, a humilhação e a exaltação de Cristo, uma como resultado da outra. Então vamos lá, o nosso primeiro ponto da lição, o irmão coloca aqui, o nosso comentarista, pastor Douglas Roberto de Almeida Batista, ele coloca aqui: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O termo aqui vem do grego pronel, que também pode significar modo de pensar. Então veja só, meus irmãos, como isso aqui é interessante. Ele continua dizendo aqui, olha, ou disposição mental. Dessa forma, os crentes devem assumir o mesmo modo de pensar e viver que foi demonstrado por Cristo. E continua no final aqui dizendo: como cristãos somos chamados não apenas a crer em Cristo, mas a pensar e agir como Ele. Veja como isso é lindo. Veja só, Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 2, meus irmãos, ele disse que nós temos a mente de Cristo. Então entenda que quando o versículo diz aqui, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o irmão diz aqui, pastor Douglas Batista, que esse termo pode ser traduzido por modo de pensar, ou seja, que vocês pensem como Cristo, que haja em vocês o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Ora, se nós temos a mente de Cristo, como Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, do capítulo 2, se nós temos a mente de Cristo, logo é natural que nós pensemos como Cristo, que haja em nós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, o mesmo sentimento, como diz aqui, o modo de pensar, o modo de agir nosso como cristãos, seguidores de Cristo, deve ser o mesmo modo de pensar e de agir de Cristo. Temos que pensar como Cristo, agir como Cristo, temos que ver as coisas do ponto de vista dele, gostar das coisas que ele gostava, não fazer as coisas que ele não fazia e fazer as coisas que ele fazia. Então, o grande exemplo nosso a ser seguido é exatamente Cristo. Nós não somos moldados pelo mundo, como Paulo escreve aos Romanos, e não vos moldeis a este mundo, ou vos conformeis a este mundo, porque nós temos um molde, uma forma que nós possamos entrar nesta forma para sair igual a ela, e esta forma é Cristo, o nosso modelo a ser seguido, portanto, é Cristo. Então, por isso, a recomendação do apóstolo, que haja em vós o mesmo sentimento ou o mesmo pensamento, a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir que houve em Cristo Jesus. Então, Cristo é apresentado aqui como nosso exemplo. Aí diz aqui, o esvaziamento de sua glória. Preferiu privar-se de seus direitos, né? Cristo preferiu privar dos seus direitos, não da sua divindade. Trata-se de um contraste com o primeiro Adão, que almejou ser como Deus, enquanto Cristo, o segundo Adão, sendo Deus, preocupou-se com o bem-estar dos outros. Então, observe, meus irmãos,
O irmão coloca aqui um contraste no que diz respeito quando Paulo disse assim, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo Deus. Então, por que nós temos que seguir a Cristo, o exemplo de Cristo? Porque nós temos que agir como Ele. Porque Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se de toda a sua glória. Ele abriu mão de toda a sua glória. O irmão coloca aqui, para deixar bem claro a todos, que ele não abriu mão da sua divindade. Jesus continuou sendo divino, continuou sendo Deus, enquanto estava aqui na terra por mais de 30 anos. Ele nunca deixou de ser Deus, mas ele abriu mão, não quis fazer uso da sua divindade. Imagine que, fazemos uma comparação aqui muito simples, que está bem muito longe de ser a realidade, porque Cristo é incomparável a qualquer um outro ser humano, mas digamos que exista um soldado, por exemplo, que esteja munido de todas as suas armas e de repente alguém que lhe ataca, ele por alguma razão, ele não utiliza as suas armas. Ele abre mão e, portanto, ele é humilhado, ele é espancado, né? Ele sofre todo tipo de humilhação, mas ele espontaneamente ele faz questão de não usar as suas armas que ele tem. Ele está muito bem armado, protegido, mas ele abre mão do direito de usar as suas armas. É mais ou menos isso que o Senhor fez. Ele era Deus, ele tinha todas as suas armas como divino, como Deus. Ele era Deus. Mas ele não quis usar essa divindade, ele não quis usar a sua forma de Deus, ele não quis usar os seus atributos, porque ele mesmo falou para Pedro, quando Pedro cortou a orelha do soldado Malco, ele disse, Pedro, põe tua espada na bainha, não sabes tu que se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele me enviaria 12 legiões de anjos para brigar ao meu respeito. Então, observe que se ele quisesse utilizar a sua divindade, ele teria destruído todos em sua volta. Porque Deus, a Bíblia diz que é fogo consumidor, e Cristo é Deus. Era Deus e é Deus. Então ele não quis usar a sua divindade, os seus atributos divinos, porque ele veio com um propósito específico de abrir mão de toda a sua glória, de todos os seus direitos, para vir morrer, para cumprir uma missão específica. Então, por isso que diz aqui que é um contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Veja só, o primeiro Adão, diz a Bíblia que ele comeu do fruto, ele e a sua esposa, porque Satanás disse a eles que se eles comessem, eles seriam igual a Deus. Não, Deus não quer que vocês comam, porque se vocês comerem, vocês são semelhantes a ele, vocês vão ficar igual a ele, ciente do bem e do mal. Então, nesta intenção de ser igual a Deus, eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto com o propósito, com a intenção, com o desejo no coração de ser igual a Deus. Cristo foi ao contrário. Cristo era e é Deus, sempre foi Deus, mas ele não quis ser igual a Deus. Ele abriu mão dessa divindade. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele abriu mão de tudo isso para a sua obra específica, que nós vamos ver no ponto 2. Então, esse é o contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão, que a Bíblia chama Cristo como o segundo Adão, lá em Romanos. A obediência sacrificial até a cruz. Então, veja só, a obediência de Cristo foi plena, desde a encarnação até o Calvário. Na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja só, meus irmãos, aqui nós temos a humilhação de Cristo. Nós temos aqui um percurso que Cristo seguiu. Cristo, ele estava no céu com toda a sua glória. Então, a partir daí, a partir do momento exato em que foi determinado, em que ele viria a este mundo, então, a partir daí, Cristo ele começa a descer, começa a sua humilhação. Qual foi o primeiro passo? Ele se despiu de toda a sua glória. Você imagine isso acontecer. Deus, que é fogo consumidor, que pode fazer todas as coisas, ele teve que se esvaziar, ele esvaziou-se de toda a sua glória. Então, esse é o primeiro passo da humilhação. Deixou toda a sua glória, ele mesmo diz lá em João, que ele tinha, antes da fundação do mundo, que ele tinha com o Pai, ele diz lá em João,
acho que capítulo 17, então ele, primeiro passo, ele deixa toda a sua glória, esvaziou-se de toda a sua glória. Segundo passo, ele agora vai deixar toda a sua glória no céu, ele vai vir agora a esta terra, você imagina, ele vai descer a esta terra, a este mundo vil, a esta terra maldita que havia sido amaldiçoado por Deus lá no Éden. Esta terra amaldiçoada, Cristo vai pisar nessa terra agora, ele vai se encarnar no ventre de uma mulher. Observe que isso, irmãos, isso é muito profundo. Deus se transformar em um humano. A gente às vezes não consegue calcular, imaginar esta dimensão ou essa diferença que há entre o divino e o humano. Então Cristo desceu muito para ele chegar a se transformar num homem. Então ele se transformou em um homem. Depois que ele se transformou num homem, ele vai chegar ao ponto agora de descer ainda mais e vai se humilhar à morte. Ele vai se submeter à morte. Observe que Deus, ele mesmo, Jesus falou, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então Cristo era a própria vida em si. Nós estudamos isso na lição passada. Então Cristo, ele era a própria vida. Ele tinha a vida em si mesmo. Ele teve que se humilhar agora até a morte, se submeter a ela. Veja que isso é muito humilhante. Alguém que tinha todo o poder sobre a morte, isso ele demonstrou isso quando ele ressuscitou algumas pessoas mortas quando ele estava no seu ministério terreno, e teve que se submeter a ela agora. Veja que isso tinha um propósito específico para ele fazer isso. Então ele submeteu à morte. E aí ainda o texto continua dizendo assim, que ele não se submeteu à morte, a uma morte qualquer. A uma morte simples, uma morte tranquila, né? A uma morte, digamos, a uma boa morte, né? Que é a eutanásia, né? Não. Ele não se submeteu a uma boa morte. Ele se submeteu à pior morte, que é a morte de cruz. O texto faz questão de dizer. E havendo feito-se homem, né? Ele se submeteu à morte de cruz. Então veja o tamanho da humilhação, o tanto que ele desceu de Deus, deixou a sua glória, desceu a este mundo vil, a este mundo pecador, a esta terra amaldiçoada, transformou num homem. Este homem agora vai se submeter a todos os problemas deste mundo. Ele adoecia com certeza, ele tinha todas as consequências que nós temos também, tinha fome, tinha dor, tinha todas as dificuldades, tristeza, ele chorava, por alguns momentos ele chorou. Então ele se submeteu a tudo isso, depois ele vai se submeter à morte. E essa morte foi uma morte de cruz. Então esse é o percurso que Cristo fez até chegar ao seu propósito final, que nós vamos ver que foi lá na cruz. O ponto de número 2, tópico 2, diz assim o primeiro subtópico, a ineficácia do sacerdócio levítico. Diz aqui, um sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação. Então veja só, meus irmãos, aqui nós lemos na carta aos Hebreus, que diz assim, olha, porque Cristo não entrou num sacerdote feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ele vai continuar aqui falando, né, que ele entrou uma vez por todas, uma única vez, no tabernáculo e oferecendo um único sacrifício. Então, o que o irmão colocou aqui? No Antigo Testamento, realizava-se todos os dias sacrifício pelo pecado do povo. Porém, quando chegava no final do ano, Deus estabeleceu uma data específica para que houvesse um sacrifício por todo Israel, por todas as pessoas. O sacrifício da expiação. Este era um sacrifício feito anual. Todos os anos era realizado o sacrifício da expiação, ou Yom Kippur, né, no hebraico. Então, observe que todos os anos se oferecia o sacrifício da expiação para que pudesse exatamente cobrir o pecado do povo. Observe que a palavra expiação, o significado dela é cobrir. Então, os pecados do Antigo Testamento, eles eram cobertos pelos sacrifícios, pelo sangue dos animais derramado ali no altar
para que pudesse assim aplacar a ira de Deus sobre os homens, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá, o salário do pecado é a morte. Então, os homens que deveriam morrer, mas o Senhor autorizou que fosse feito sacrifício de animais, para que pudesse assim transferir a culpa daquela pessoa para os animais. Então, os homens chegavam perante o sacerdote diante do altar, colocava a mão na cabeça dos animais, e o sacerdote colocava a mão sobre também a mão daquela pessoa. Então era feita uma oração e aquela pessoa transferia a sua culpa para aquele animal, e aquele animal morria no seu lugar. Então este era o ritual praticado no judaísmo durante todo o Antigo Testamento. Então diz aqui o texto que este sacrifício, ele era ineficaz, ou seja, ele era um sacrifício que tinha que ser realizado todos os dias, os sacrifícios diários, e todos os anos, o sacrifício da expiação. Então, ele não era um sacrifício capaz de perdoar pecado, ele não era um sacrifício capaz de tirar o pecado da humanidade. Todos os pecados do Antigo Testamento, quando a gente vai ler lá em Romanos, no capítulo 3, diz que todos aqueles pecados que foram cometidos sob a paciência de Deus, eles aguardavam o sacrifício perfeito de Cristo. Então, quando Cristo veio, nós vamos ver aqui no segundo subtópico, o sacrifício único e suficiente. Cristo agora, quando ele vem, ele não vem para realizar um sacrifício anual, todos os anos, não. Cristo entrou uma vez por todas no tabernáculo eterno e ofereceu um único sacrifício por todos os homens. Então esse é o sacrifício suficiente. Então observe que aquele sacrifício do Antigo Testamento, que a lição chama aqui de ineficaz, porque realmente não tirava o pecado do povo, apenas cobria, aguardando o sacrifício perfeito que viria. Agora, observe quando João vai batizar Jesus no Jordão, quando ele está lá batizando, que ele vê Jesus chegando, e de longe ele conhece, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então entenda que é o único Cordeiro que tirou o pecado do mundo foi Cristo, através da sua obra expiatória, sua obra redentora. Então o Filho veio como o único Cordeiro capaz de tirar o pecado da humanidade. Todos os outros, apenas com seu sangue, apenas cobriam o pecado, aguardando sob a paciência de Deus o sacrifício perfeito e suficiente que viria através do sacrifício de Cristo. Então ele realiza este sacrifício único e perfeito, como nós lemos aqui em Hebreus capítulo 9. Aí diz aqui o terceiro subtópico: substituição vicária. A expressão vicária vem do latim vicarius, que significa em lugar de outro. No sistema sacrificial da lei, os animais oferecidos tipificavam essa substituição, mas não removiam o pecado. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, a substituição é perfeita e definitiva. Eu disse para vocês que todos os sacrifícios, eles apenas aplacavam a ira de Deus, porque o pecado era coberto, mas esse pecado continuava existindo. Esse pecado não desaparecia. Então, aqueles animais, eles prefiguravam, era uma prefigura daquele sacrifício perfeito de Cristo. Então, aqueles cordeiros que eram mortos, aqueles animais que eram mortos, prefigurava o sacrifício de Cristo, porque aqueles cordeiros, eles substituíam a pessoa que oferecia o sacrifício, aquela pessoa que deveria morrer. Então, aquele cordeiro é quem morreria no lugar desta pessoa. Agora, quando Cristo veio, diz aqui que o seu sacrifício foi vicário, foi substituto. Nós é quem deveríamos morrer. Agora, Cristo, ele sobe na cruz. E quando ele está na cruz agora, ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ele sentiu a agonia da morte. E quando ele disse: a minha alma está angustiada ainda no Getsemane, então ele sentiu a agonia da morte. E Deus, que é justo, Deus que é extremamente justo e que não é conivente com o pecado, não é complacente com o pecado, nem que esteja sobre o seu filho. Então Cristo, a Bíblia diz que nunca pecou, mas quando ele estava na cruz, ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Então, neste momento
que ele toma sobre si todos os nossos pecados, Deus que é incomplacente com o pecado, Deus o Pai, por isso o Filho teve que morrer. Diz a Bíblia que ao Pai agradou moê-lo. Então, Cristo foi moído pelo próprio Pai, porque estava com os nossos pecados. Deus não tolera o pecado, nem que esteja sobre o seu próprio Filho. Por isso, Cristo foi o sacrifício vicário, substituto. Ele nos substituiu, até porque, se nós morrêssemos, nós não salvaríamos nem a nós mesmos, quanto mais as outras pessoas. Então, Cristo foi o único, porque ele era o único sem pecado, capaz de morrer para salvar não só um, mas toda a humanidade que crê no seu sacrifício na cruz. O terceiro subtópico, terceiro e último subtópico, fala da exaltação, a exaltação gloriosa do Filho. Meus irmãos, o que nós vemos aqui nesse texto, lá em Filipenses, né, que diz que ele, depois de ser humilhado, depois de se humilhar até a morte, ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Então, observe que Cristo desceu até as profundezas, diz a Bíblia. Depois que ele desceu, submeteu à morte de cruz, ele ainda desceu às profundezas do inferno, a Bíblia diz. Ele continuou descendo. Então, quando ele chega no final desta descida, ele cumpriu todos os seus objetivos. Diz a Bíblia que ele gritou na cruz: Pai, tudo está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Este consumado, esta palavra quer dizer está pronto, está acabado, está tudo feito, tudo está pronto, tudo está acabado, tudo foi concluído. Ele está dizendo assim: eu concluí toda a obra, não ficou nada sem ser realizado, tudo foi realizado. Então, Cristo agora diz aqui, a exaltação de Cristo está ligada à sua obediência perfeita. Então, observe que a exaltação de Cristo, meus irmãos, é proporcional à sua humilhação. A Bíblia não diz: aquele que se humilha será exaltado. Porém, as pessoas que não se humilham não serão exaltadas. Então, a exaltação ela é proporcional à humilhação. Aqueles que se humilham pouco serão exaltados. Mas aqueles que se humilham muito, muitos serão exaltados. É proporcional. Na proporção que você se humilha, é a proporção que Deus vai lhe exaltar. Esta é a regra, é a matemática de Deus. Então, diz aqui, Cristo não apenas venceu a morte, mas foi exaltado à posição suprema do universo, ocupou o lugar de honra à destra do Pai. Sim, símbolo de autoridade, glória e soberania. Olha, a Bíblia diz que ele orou ao Pai, né, pedindo: Pai, eu peço que tu me dê aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. E a Bíblia diz que o Senhor disse: não, eu já fiz isso, já foi feito. Então, Cristo ele retorna aos céus, não simplesmente como aquele que desceu, né, humilhado e que subiu da mesma forma humilhada. Não, ele subiu agora totalmente. A Bíblia diz que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, que diante deste nome todos terão que dobrar os seus joelhos. A Bíblia diz que até aqueles que o traspassaram terão que se curvar diante dele. Por isso que é importante, amados irmãos, você que me assiste, por isso que é importante nós nos humilhar perante o Senhor hoje. O momento de nós dobrarmos o joelho perante o Senhor, nos humilhando perante Ele, perante a sua grandeza, é hoje. Hoje é o momento de fazermos isso. Feliz é aquele que já fez isso, que já se humilhou ao Senhor, que já dobrou os joelhos, já se curvou diante dele, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo o seu sacrifício, o aceitando como Salvador. Porque quem não dobrar os joelhos perante o Senhor hoje, enquanto estiver com vida, naquele dia, diz a Bíblia, que todos terão que dobrar os seus joelhos diante dele, não mais para receber a salvação, mas para receber a sentença de condenação eterna. Então, ele recebeu um nome, né? Aqui no segundo subtópico diz assim: um nome acima de todo nome. Cristo recebeu do Pai um nome que é sobre todo nome.
Aí vai dizer aqui que o nome no Antigo Testamento ele tinha um significado todo especial. Para nós, irmãos, a gente não liga muito para essa questão do nome, né? A gente coloca o nome nos filhos, não interessa muito o que significa. Simplesmente o fato de você achar bonito, já coloca no filho, né? Então, temos que ter bastante cuidado, nós que somos crentes, para colocar o nome nos filhos, para a gente pelo menos dar uma pesquisada para ver o que se trata, de que se trata aquele nome, o que significa. Então, no Antigo Testamento, até no Novo Testamento mesmo, nós vamos ver que os nomes tinham um significado específico. Então, este nome que Cristo recebeu tem todo o significado. É um significado de exaltação. Aquele que mais se humilhou foi o que mais foi exaltado. E este nome reflete isso. Um nome que é sobre todo nome. Diante deste nome, que todos terão que se curvar, né? Dessa forma, dizer que Cristo recebeu um nome e sobre excelente, a Escritura afirma que nenhuma autoridade, seja visível ou invisível, se compara ao seu poder e posição. Este nome lhe confere isso, né? Isso significa que Cristo foi exaltado acima de toda a iminência do bem e do mal, e de todo o título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Não existe poder algum que seja maior e nem mesmo igual ao poder de Cristo. Portanto, o nome de Jesus não é apenas um símbolo de fé, mas uma fonte real de autoridade espiritual. O Senhor delegou à igreja o uso do seu nome para curar, libertar, pregar e vencer as forças do mal. Veja que por isso, irmãos, nós temos que usar o nome do Senhor em tudo que vamos fazer. Se vamos orar por um enfermo, esta oração não deve ser feita confiada em nós mesmos, né? Como muita diz assim, eu não aceito. Não, não é assim que deve ser orado. Jesus disse que tem que ser no seu nome, em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Mas o nome de quem? O nome dele, nesse nome aqui, que é sobre todo nome, que é poderoso. Quando Pedro e João curaram ali os enfermos, a Bíblia diz que eles foram presos, mas eles falaram, nós fazemos esse milagre no nome de Jesus, é nesse nome que nós fazemos, porque somente nesse nome é que tem todo o poder nos céus e na terra. O próprio Cristo falou isso. Para nós encerrar, a soberania universal e retorno triunfal. A Escritura revela que todas as criaturas se curvarão diante do nome de Jesus. Essa verdade aponta para a plena soberania de Cristo. A confissão universal de que Jesus Cristo é o Senhor se dará de duas maneiras: voluntária, por aqueles que crerem e servem a Jesus como Salvador, né? Como eu já falei aqui, nós já fizemos esta confissão. Feliz é aquele que faz esta confissão ainda agora. A Bíblia diz que é o ano aceitável do Senhor, é esse momento em que nós estamos aqui com vida. Então, esta é a confissão voluntária, mas também existe a confissão compulsória, porque aquele que o rejeitarem, mas que o reconhecerão em juízo. Todos aqueles que rejeitarem a Cristo agora, que a gente prega, que a gente ensina, a gente evangeliza, e muitos rejeitam, essas pessoas de forma compulsória, de forma forçada, naquele dia terão que confessar o nome do Senhor com os joelhos dobrados diante dele. Então, estas são as grandes lições para nós hoje. Primeiro, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que haja em nós a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, a mesma forma de ver o mundo que Cristo tinha, é o mesmo que tem que haver em nós. E a grande humilhação de Cristo, que lhe deu o direito de ser exaltado sobre toda a criatura, com todo o poder, é o exemplo também para todos nós, para que sejamos humildes, para que possamos nos humilhar perante o Senhor, para que também o Senhor nos exalte. E aquele que quiser ser bem-aventurado, que se humilhe logo agora, que se humilhem exatamente ainda enquanto há tempo, porque senão serão humilhados de forma compulsória, de forma forçada, naquele dia do juízo,
quando a Bíblia diz que os grandes e pequenos terão que se dobrar diante dele. João viu lá no capítulo 20 do Apocalipse, que todos os grandes e pequenos se curvaram diante dele, diante do grande trono branco. Então, meus irmãos, a nossa conclusão diz assim: a obra do Filho é completa, suficiente e gloriosa, da humilhação à exaltação. Ele se humilhou para nos salvar, ofereceu-se em sacrifício vicário para nos redimir e foi exaltado para governar eternamente. Como igreja, somos chamados a viver em comunhão com essa verdade, aguardando o retorno do nosso Senhor e Salvador. Vivamos como servos daquele que nos serviu com sua vida e nos salvou com o seu sangue. Você é servo? Se você ainda não é servo, corra, aproveite a oportunidade, aceita Cristo como Salvador, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que você reconheça hoje que este nome é sobre todo nome, para você não ter que, naquele dia, confessar de forma compulsória, forçada, simplesmente para receber uma sentença de condenação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.